Mercado norte-americano em alerta de recessão e guerra comercial. Quais ações gringas ter na carteira nesse momento? Dados de inflação tomam conta do mercado. IPCA sobe 1,31% e inflação americana avança 0,2%. Fundos imobiliários voltam a subir e analista da Empiricus Research recomenda ativos. Magazine Luiza, B3 e CSN disparam na Bolsa Brasileira. Vamos aos destaques do giro do mercado desta semana. Essa semana foi marcada por um temor nos mercados internacionais. As bolsas globais foram impactadas por declarações de Donald Trump, que não descartou uma recessão nos Estados Unidos. Segundo Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, apesar da volatilidade, o mercado americano segue promissor no médio e longo prazo. Para ele, essa pode ser uma oportunidade para quem ainda não tem exposição a ativos dolarizados. A incerteza também veio do vai e vem nas tarifas comerciais, com Trump alternando entre anúncios e recuos. Diante desse cenário, a Empiricus atualizou a sua carteira de BDRs e tirou a Microsoft e colocou no lugar a Meta. Eu acho que uma das principais movimentações que eu fiz para março agora foi aumentar as ações da United Health, que é uma empresa do setor de saúde, né, a maior empresa de seguros dos Estados Unidos. Ela caiu muito porque teve uma nova notícia de uma investigação do Departamento de Justiça sobre possíveis fraudes na companhia, mas eu ainda acho que é algo muito incipiente, algo muito difícil do investidor conseguir colocar uma conta exata de quanto a empresa vai ter que pagar de multa ou quanto isso pode impactar a receita da companhia. E aí a ação caiu muito. Eu achei que era interessante a gente aumentar, né, mesmo que parcialmente, essa posição. Ela não é uma maior posição da carteira, mas ela saiu de 5% para 10%. E aí, nesse começo de março, parece uma troca acertada, tanto que a ação está no positivo, enquanto basicamente todo o resto da carteira está no negativo. E uma outra mudança que eu acho que é relevante a gente comentar, que pode gerar talvez alguma dúvida nos investidores, é a redução de Alibaba. A Alibaba, por muito tempo, foi uma posição que a gente manteve sempre como maior convicção da carteira, né, sempre mantendo ali 15% da carteira. Essa migração no começo do ano dos investidores para essas teses chinesas, por causa da IA, fez com que o papel chegasse ali nos 140, quase 150 dólares. Se a gente for pegar um ano atrás, quando a gente colocou o papel na carteira, ele estava negociando ali 70, 80 dólares. E aí eu lembrei, né, no final do ano passado, a gente teve um momento que as ações foram muito bem, ali em setembro, outubro, quando o governo chinês avisou que ia fazer medidas fiscais para estimular a economia, aí a ação saiu rapidamente dos 80 para os 120, mas como não teve muita notícia na sequência, o papel devolveu tudo e voltou para os 80. Então, pensando na possibilidade de uma eventual correção no curtíssimo prazo, com os investidores, o papel subiu muito, vou vender um pouco para comprar talvez uma outra tese chinesa ou comprar um outro papel em algum outro mercado, eu preferi reduzir para a gente, né, reduzir esse risco de devolver boa parte dos ganhos no mês de março. Mas eu ainda acho, né, diferentemente de setembro do ano passado, eu acho que a história mudou a partir de agora. Então, a gente pode ver uma queda, né, tanto que hoje Baba, assim como o mercado, está caindo também, né, a gente pode ver uma queda da ação ali por 130, 120, quem sabe até um 110, é possível, dado que a ação subiu muito em pouco tempo. Mas eu não consigo ver mais esse papel também voltando nos 80, que a gente estava falando por muito tempo no ano passado. A história mudou, agora a história de Alibaba é uma história de IA chinesa, que chegou para competir com a IA dos Estados Unidos. Tanto que, só adicionando uma informação, o NVIDIA também acabou perdendo quase 1 trilhão em valor de mercado em apenas 2 meses. Exatamente. Vamos lembrar, final de janeiro, evento DeepSeek, colocou o mercado em polvorosa ali, NVIDIA no dia, se não me engano, chegou a cair 15%. Né? E aí outros players que não de inteligência artificial, mas que estavam ligados, não de tecnologia, né, mas ligados à tese de inteligência artificial, caindo 20%, 25%, 30%. Empresas geradoras de energia. Porque IA vai demandar mais energia, vamos comprar essas utilities, e aí tudo acabou, né, tendo uma performance muito ruim. E a NVIDIA, o engraçado, né, Paula, assim, soltou o resultado agora no final de fevereiro, os resultados foram bons, a expectativa da companhia para o próximo trimestre veio acima do esperado. O CEO da companhia lá, o Jensen Huang, ele falou que, olha, esses avanços do desenvolvimento da IA eram amplamente esperados pela companhia, não sei se o quanto era esperado, mas, né, faz o jogo dele ali, a politicagem. E ele falando que, na verdade, a partir de agora,
você talvez não precise ter uma demanda tão forte para o treinamento de modelos de inteligência artificial, mas para você ter a inferência, o modelo ele pensar melhor em respostas, isso vai continuar sendo demandado. E para você ter esse modelo de inferência cada vez melhor, o poder de processamento é centenas de vezes maior do que é disponível hoje. Então, assim, me parece que aquelas pessoas que querem matar a tese de IA, elas estão equivocadas. A gente vai ter uma volatilidade de curto prazo, de novo, NVIDIA é o papel aí que subiu, eu nem sei quantos por cento, mas é mais de 1.000, 2.000%, desde quando o ChatGPT foi lançado lá no final de 2022. Você ter uma queda de 30%, 40% é até normal no histórico do papel. Se você for pegar o papel desde os anos 2000, chegou o momento de cair 50%, 60%, 80%. Então, assim, essa queda que a gente está vendo agora não me parece nada absurdo analisando a performance histórica da companhia. Mas eu também não acho que a gente pode abdicar totalmente da tese, porque, como a gente vem falando aqui recorrentemente, né, essa tese ela foi revista, mas ela não foi, não foi matada, essa tese. Só que a partir de agora, talvez a gente tenha que ter uma migração de recursos para outras fornecedoras de chips, ou para empresas que vão oferecer produtos e serviços, né, não só apenas infraestrutura, oferecer uma empresa como a Empíricos pode contratar um software de uma empresa X porque vai auxiliar o nosso processo aqui no dia a dia. Então, acho que agora os investidores estão começando a buscar outras alternativas de investimento que não só a NVIDIA, que não só as fornecedoras para infraestrutura. Mas eu não acho que seja o caso de falar assim, não, IA é uma bolha e morreu. Eu acho que é muito pelo contrário, vai continuar aí. Agora, em março, a gente tem um evento da própria NVIDIA, né, deve ter algum anúncio que pode trazer de novo um ânimo para os investidores. Então, a ver, né? Sendo dos próximos capítulos. Outro destaque da semana foi a inflação. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor avançou 0,2% abaixo do esperado, o que poderia reforçar as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve. No entanto, a incerteza em relação às políticas protecionistas de Trump mantém os mercados sob pressão. Já por aqui, o IPCA subiu 1,31%. Dentro das expectativas, mas com sinais de pressão inflacionária. Matheus Spies, da Empíricos Research, alerta que a inflação em 12 meses ultrapassa o teto da meta de 4,5% e pode atingir 6% em 2025. Segundo ele, no curto prazo, alguns dados parecem mais tranquilos, mas estruturalmente ainda há desafios. O governo precisa evitar soluções paliativas que possam prejudicar o equilíbrio fiscal. Olhando objetivamente para o dado em si, não teve nenhuma surpresa esse rebote do bônus de Itaipu, tanto que o que puxou o índice no mês de fevereiro foram os preços administrados, né? Então, tanto a energia como combustível também, com a volta do ICMS, né, um aumento do ICMS. Bem, daí como consequência a gente teve essa maior inflação em 22 anos para o mês de fevereiro. Na verdade é um efeito rebote, né? A gente teria que degradá-lo em outros meses, né? Porque a gente tirou, o governo, né, artificializou ali a virada do ano na energia e agora volta. Foi comemorado, né? Quero ver se eles vão comemorar agora, né? Você foi 1,31% de alta. Qualitativamente, o dado em si, né, por mais que ele, no composto cheio dele, tenha vindo em linha com o esperado, qualitativamente, a gente pode até ver uma ou outra linha que me deixou levemente mais tranquilo no qualitativo. Mas isso não significa que o problema está resolvido, pelo contrário, né? A gente vem agora com uma inflação em 12 meses acima de 5%, é uma bela aceleração frente ao que a gente já tinha antes, lembrando que o teto da meta, a meta é 3, o teto da meta é 4,5, então a gente já estava acima desse teto antes, mesmo com aquele dado artificializado em 12 meses, e agora a gente vai para cima de 5%. Detalhe, ao longo dos próximos meses a gente deve ver esse dado acelerando, portanto a gente pode chegar ali em meados do ano acima de 6%. Né? Agora, ainda assim, né, a gente viu alguns pontos de interesse, né? Difusão, que é o quanto se espalha, cedendo ou desacelerando, né, diminuindo, né, o percentual, alimentos e bebidas, que é uma preocupação do governo ainda elevado, mas desacelerando, serviços subjacentes também desacelerando. Agora, não é porque esses dados qualitativos não foram tão ruins quanto esperado que significa que o problema está resolvido. Não está, né? E muito me preocupa as iniciativas do governo, que se tornou obsessivo com o tema dos alimentos, flertarem, né, com essa heterodoxia, ou seja,
soluções paliativas, superficiais, que não resolvem estruturalmente o problema. Pelo contrário, podem até piorar em um segundo momento se o mercado interpretar que o governo está enveredando para uma era Dilma, que foi na era Dilma, daí isso desestabilizaria ainda mais o câmbio e, por sua vez, todo mundo come dólar, né? Apesar da retórica meio vazia de que não come dólar, todo mundo come dólar. Então seria novamente uma onda prejudicial. Portanto, a gente caminha para ter um ano de mais uma vez rompimento do teto da meta de inflação, isso é problemático estruturalmente, e eu vejo o governo operando no equilíbrio subótimo de atividade econômica. A gente tem observado o Banco Central combatendo a inflação, subindo os juros, né? Inclusive, talvez ele não suba tanto quanto se pressupunha, mas ainda assim vai continuar subindo, sem dúvida. E, do outro lado, o governo, com a preocupação de já ter observado alguns dados de arrefecimento de atividade, começando a acelerar com freio de mão puxado, que a gente já falou algumas vezes. Hoje teve a assinatura da MP do consignado privado. Não é que essa medida não tenha mérito em si, né? Depende de como ela for realmente desenhada, ela pode ter seus méritos, mas muito me parece que o governo ele está insistindo no fato de que assim, não abro mão do crescimento, não quero ter inflação de alimentos. Não existe isso, né? E daí você está cooperando, você está com juro elevado, você não quer frear a atividade, então você estimula a economia e daí você vai ter um patamar de inflação mais alto, como consequência. Em outras palavras, você está operando uma economia com uma inflação mais alta, menor previsibilidade e mais juros, né? Isso é um equilíbrio subótimo da economia, não é bom isso que a gente está observando. E, são esses os pontos principais que eu tenho notado. Entre os ativos de risco, um em especial tem se destacado, já que está se recuperando após uma queda de 3,07% em janeiro. O índice de fundos imobiliários subiu 3,3% em fevereiro e agora em março tem mantido os patamares positivos. Segundo Caio Araújo, da Empiricus Research, este pode ser um bom momento para revisitar a carteira de FIIs, já que o mercado está corrigindo alguns exageros. Para março, o analista recomendou a venda do BTHF11 e a compra de HGBS11, apontando como um dos fundos mais sólidos em governança. A gente tem um perfil no relatório Empiricus Top Picks, nós temos um perfil tático para a carteira de fundos imobiliários. Obviamente, a renda, né, que é um grande atrativo do setor, é algo que a gente busca consistentemente, mas esse perfil tático também está presente aí na estratégia de alocação e com isso a gente consegue aproveitar eventuais distorções de mercado. Acho que fevereiro foi um bom exemplo, a carteira subiu quase 6,4% contra 3,3% do IFIX, então quase dobramos o IFIX no período, foi um dos melhores meses aí da história da carteira. Então acho que isso dá um direcionamento bom para o que a gente tem feito. Fizemos uma pequena mudança, dado que na nossa percepção, alguns fundos, alguns setores ficaram um pouquinho para trás nessa última pernada, e especialmente alguns fundos de shoppings. Então a entrada desse mês foi a entrada do HGBS11, que é o Red Brasil Shopping. É um dos maiores fundos de shoppings da indústria, tem um portfólio diversificado, acabou de entrar em alguns índices internacionais. Na minha percepção, em termos de práticas, né, e governança, talvez seja o melhor fundo da indústria nesse sentido, e tem feito aí algumas movimentações interessantes de carteira, com uma alavancagem razoável, bem satisfatória, bem controlada, e uma projeção de dividendos aí, saudável aí para ao longo de 25. Então esse é um fundo que a gente vê também com potencial de valorização de capital, próximo de 2 dígitos, mais um dividendo aí também nessa casa de 2 dígitos aí ao longo dos próximos 12 meses. Então essa é a nossa recomendação aí para março na carteira. O Ibovespa avançou essa semana, chegando mais perto do patamar dos 130 mil pontos, impulsionado pelas ações da B3, que venceu uma disputa bilionária com a Receita Federal, e com as ações de Magazine Luiza, CSN e CSN Mineração, que dispararam após os resultados positivos do quarto trimestre de 2024. Sobre a varejista, Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, destacou que a companhia tem buscado outras formas de receita, como a expansão da área de crédito, o desempenho de subsidiárias como a Kabum e parcerias com outras varejistas como o AliExpress. E esse foi o Giro da Semana. Até mais!